Mas a pergunta que eu quero fazer, e eu gosto sempre de começar com uma pergunta: você já teve a impressão que na sua vida algumas coisas acontecem por acaso? Tem alguém aqui que já teve essa impressão? Parece que é por acaso, parece que é por coincidência, né? Você pensou numa coisa, chegou no lugar, aconteceu de acordo com aquilo que você pensou. Você pensou em alguém, estava muito tempo sem ver esse alguém e de repente se reencontrou. A semana passada, eu estava conversando com uma amiga, ministra da palavra, a gente estava conversando, e lembramos acerca de um outro amigo, ministro da palavra, e falando, olha o que Deus está fazendo. É tão bom, né? Quando você começa a falar o que Deus está fazendo, o que Deus está realizando. E aí, ela falou, Aline, Deus está fazendo tanta coisa, ele não viu o quanto cresceu, o quanto avançou, porque o crescimento ele é notório para o outro. Eu falei, é verdade, ele cresceu, avançou. No dia seguinte, eu fiz uma postagem e ele comentou a postagem. Eu falei, gente, não é possível. Estamos muito tempo sem se ver. No dia seguinte, ele comenta e eu estava lembrando que eu precisava de alguém que tivesse uma compreensão mais abrangente de questão de redes sociais e tudo mais, para ver a questão do meu canal e tudo mais, e ele entende muito. Eu falei, como assim? A gente falou nele ontem, hoje ele aparece, curte, eu chamei ele, falei, você pode me orientar acerca disso? Ele começou a me orientar. Por que eu comecei com a pergunta? Porque às vezes, nós como homens e mulheres de Deus, estamos achando que a nossa vida é governada pelo acaso. Já foi por acaso, e foi por coincidência. E aí eu queria te mostrar, segundo a palavra, que não tem por acaso na sua vida, que não tem coincidência, que você está aqui com um propósito, que você está aqui porque Deus quer falar algo específico a seu respeito, falando que as promessas de Deus não vão passar. Eu não sei, gente, o céu já está aqui. Na hora da adoração, quando ele começou a orar, ele falou que a palavra de Deus sobre a sua vida não vai passar. E lá no Evangelho de Mateus, no capítulo... Eu não falei isso para os midianitas. Estou brincando, os irmãos da mídia. Só para consolidar o que o pastor falou. Lá em Mateus, no capítulo 24, o próprio Jesus vai dizer, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Entenda uma coisa, nada que Deus disse a seu respeito vai passar. Não importa o tempo está só te qualificando. Querido. Aline, mas já passou muito tempo, mas o tempo está te qualificando, está te preparando, está te moldando para que você possa receber. Entenda uma coisa, querido. Deus, quando Ele te faz uma promessa, a promessa está pronta. O tempo é para qualificar você para receber a promessa. A tua promessa está pronta. Deus está só esperando você estar apto para acessar a realidade que já está disponível para você. Amém? Então vamos lá, por gentileza, Lucas, pedir para os irmãos colocarem aqui. Gente, mas eu estou bonita. Eu estou aqui, a casa está linda, eu queria dizer. Eu não tinha vindo aqui, é verdade, mas está tudo lindo. O Kids parece a Disney. Eu nunca fui na Disney, mas deve ser assim. E a palavra de Deus vai dizer assim, no tempo de Herodes, rei da Judéia, presta atenção, deixa eu só dar uma pausa. Herodes foi um homem extremamente violento, tá? Ele simplesmente mandou matar os filhos, mandou matar a esposa que ele mais amava, Mariane. Imagine se ele não gostasse dela. Mandou matar. Ele provocou o caos em Belém, matando vários inocentes. E aí a palavra de Deus está dizendo, no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Pai, esse aqui é a tua palavra. A nossa mente está aberta, o nosso coração está receptivo para a tua boa palavra, e essa não nos será tomada. Pai, conceda a cada um que está aqui, a cada um que está em casa, espírito de sabedoria, de revelação, de entendimento da tua palavra, para que à medida que ela seja ministrada,
ela possa fazer aquilo que lhe apraz e que eles venham desfrutar da tua vontade, que é boa, satisfatória e perfeita, em nome de Jesus. Amém. Preste atenção, querido. E eu comecei falando a respeito que nada na sua vida é por acaso. E é que, aparentemente, Zacarias, que foi o pai de João Batista, a Bíblia está dizendo que a esposa dele, ela era estéril. Está dizendo que no tempo de Herodes, ele era sacerdote. Uma coisa importante a dizer a respeito de Zacarias, que a Bíblia não conta a história de Zacarias, não fala acerca da vida dele. A Bíblia só está dizendo que ele era sacerdote nesse período, ou seja, num período muito ruim, onde os dias eram muito maus. Deus o levanta e ele era sacerdote. Fala que de Isabel, sua esposa, que também vinha de uma família sacerdotal. Mas preste atenção, a Bíblia está dizendo que eles não tinham filhos, ou seja, que Isabel ela era estéril. Uma coisa que você precisa ter entendimento é que os dias que nós estamos vivendo são tão maus quanto os dias de Herodes. O governo é tão ruim quanto era antes, mas eu não vim falar acerca de governo, mas estamos vivendo algo muito similar. E a palavra está dizendo que Deus, ele levanta Zacarias. Zacarias é sacerdote. Só que eles não tinham filhos. E eu estou dizendo que os dias eram maus e repetindo porque a gente está enfrentando dias maus. Talvez você esteja aqui nessa noite falando, poxa, Aline, está muito difícil. Está muito difícil. Aline, eu estou doente. Aline, eu estou com uma situação aqui impossível. Era exatamente a situação que Zacarias e Isabel estavam enfrentando. Já eram idosos. Estudiosos vão dizer que Zacarias tinha aproximadamente 99 anos. E Isabel aproximadamente 89. A gente lembra de quem? Abraão e Sara. Eu gosto dos meus alunos por isso. Abraão e Sara. E aqui a palavra está dizendo que os dias eram maus, estava tudo muito difícil, mas entenda uma coisa. Quando o dia for mau, quando tudo estiver difícil, muito difícil, quando você estiver doente, você pode, preste atenção, você pode até ter chego aqui doente, mas você não vai sair do jeito que você chegou. Pode até ter entrado aqui com dificuldade, mas você não vai sair daqui com ela. Pode até ter entrado aqui com uma situação impossível, onde você não vê resposta, mas essa é a noite de resposta. Você precisa aprender que Deus é um Deus de princípio, e você precisa se relacionar com Ele à medida do princípio que Ele estabeleceu na sua palavra. E a Bíblia vai falar em Romanos, no capítulo 4, no versículo 18... Esperando meus irmãos medianitas vão colocar. Romanos 4, 18. A Bíblia vai dizer, ai, glória a Deus. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será sua descendência. Sem se enfraquecer na fé. Querido, quando o dia mau chegar, a sua fé não pode ser fragilizada pelo dia mau. A sua alma não pode ministrar dúvida à sua confiança na palavra. A Bíblia está dizendo, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já era sem vigor. Mesmo assim, vamos ler rapidinho isso. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em fé e deu. Não me dá oportunidade não, que eu grito. Entendeu? Você precisa se fortalecer no dia mau, ao invés de ficar com essa boca murcha dando glória a Deus. Quando o dia estiver difícil, dê glória a Deus. Quando a doença chegar, dê glória a Deus. Quando a impossibilidade chegar, dê glória a Deus. Quando o impossível se apresentar diante de você, dê glória a Deus. A gente precisa aprender isso, a confundir o inferno.
Todas as vezes que Satanás achar que vai roubar de você uma murmuração, uma reclamação, achar que vai te provocar a reclamar da situação que você está vivendo, do dia mal que você está enfrentando, da doença que chegou, mas vai ter que ir embora. Você vai falar, glória a Deus. Quando as pessoas... Tem gente que olha para você esperando o seu proceder, querido. Existem pessoas, a Bíblia fala que... O que está esperando para a gente? Existe uma nuvem de testemunha. As pessoas estão esperando nós nos posicionarmos como homem e mulher de Deus. Elas estão esperando o nosso posicionamento diante do dia mal, porque o dia mal não se apresenta só para nós, se apresenta para todos, mas nós conhecemos a palavra. E sabemos que o dia mal teve hora para começar e tem hora para acabar. Querida, essa circunstância, ela teve hora para começar, e eu sei que às vezes a gente está tanto tempo vivendo uma circunstância que parece que ela é sem fim. E a gente começa a simplesmente se familiarizar com a doença, se familiarizar com o dia mau, se acostumar com o é impossível mesmo. E Deus me trouxe aqui para te dizer, para você não se familiarizar nem com a doença, nem com o dia mau, nem com o impossível, porque diante de um encontro com Ele, todas as coisas são transformadas. Todas as coisas. Vamos voltar lá para o texto? Eu vou brincar um pouco no texto, tá? Lucas capítulo 1, no verso 6. Eu vou voltar para lá. Lucas 1,6 vai dizer que ambos eram justos. Querido, preste atenção. Às vezes as pessoas perguntam assim para a gente, mas vocês não são justos? Elas não falam para a gente se vocês não são crentes? Vocês não vão à igreja? Vocês não adoram a Deus? O Deus de vocês não pode fazer o impossível? Então por que você está passando por essa situação? Não é assim que as pessoas perguntam. É ou não é, gente? Ou é só em Niterói? Aqui em Cabo Frio o povo não faz essas perguntas, não. Você vai na igreja, você ora, você vai no Pray. Você vem no Next, você vem no Nextim. E sua vida, porque se você é justo, você vai na igreja, você obedece a palavra, as pessoas olham para você e veem em você um homem, uma mulher de Deus, alguém que anda de forma irrepreensível, que obedece, preste atenção, que obedece a palavra, mas mesmo assim, no verso 7, a Bíblia vai dizer. É aí mesmo, Lucas 1, só que agora é 7. Vai aparecer ali, gente, eu estou crendo, eu sou da fé. Preste atenção, no versículo 7, a palavra de Deus vai dizer, mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. A Bíblia diz, e está muito claro, que eles não tinham filho, e não ter filho, nessa época era uma calamidade, querida, era uma vergonha. Para uma mulher era um desprezo público. Então era uma mulher temente a Deus, eram justos, andavam de forma irrepreensível, tinham um bom testemunho, mas eles não tinham filhos. Ele era sacerdote, ele servia na casa do Senhor, ele lecionava a palavra, ele oferecia sacrifícios, ele estava diante do Senhor, mas eles não tinham filhos. Zacarias, o nome Zacarias significa aquele que Jeová... Peraí, para eu não falar errado. Aquele que é lembrado por Jeová. Presta atenção. A Bíblia não fala acerca da vida dele. Não conta a história dele, mas o nome dele diz tudo. Diz que é aquele que é lembrado por Jeová. Deus mandou te dizer que não te esqueceu. Aquele que é lembrado por Jeová, mesmo passando por tudo, ele é lembrado por Jeová. Mesmo não tendo filho, ele é lembrado por Jeová. Mesmo tendo idade avançada, ele é lembrado por Jeová. A Bíblia está dizendo aquele que é lembrado por Jeová. E a palavra está dizendo de Isabel, né, que ela era estéril. E ambos tinham idade avançada. Preste atenção, querido. Não há esquecimento do Senhor quanto às promessas que foram ditas a seu respeito. Quando a gente ouve aquele que é lembrado, lá em Gênesis, no capítulo 8, no versículo 1, a Bíblia vai dizer, lembrou-se o Senhor de Noé. E eu não sei você, mas quando eu leio na Bíblia, lembrou-se o Senhor, fica assim, gente, eu não sei, dá uma sensação que Deus deu uma esquecida, não dá, gente? Fala a verdade. Às vezes eu estou dando olhas para quando eu leio esse texto, a pessoa fala assim, professora, deixa eu perguntar, o Senhor esqueceu de Noé?
Na verdade, quando a Bíblia fala lembrou-se, significa que a bondade de Deus junto com a fidelidade e a graça dele entraram em ação em tempo oportuno. Eu vou repetir. Quando a Bíblia diz lembrou-se o Senhor, significa que a bondade junto com a graça e a fidelidade dele entraram em ação no tempo oportuno. Nessa noite Deus está se lembrando de você. Essa é a noite que o Senhor te trouxe aqui para dizer que se lembrou. Ele nunca te esqueceu de quem você é. Ele nunca se esqueceu de tudo aquilo que foi dito a meu e a seu respeito. E no dia de hoje, tudo aquilo que foi falado ano passado foi um ano de Efatá, de portas abertas. E você se pergunta se a porta estava aberta, por que aconteceu? Agora você entra por ela. A porta já está aberta desde o ano passado, mas hoje você entra, hoje você acessa, hoje você se apropria da realidade que está disponível para você no mundo espiritual. Já está disponível no reino natural também.